Muitíssimo bom dia, caríssimos ouvintes da Rádio 96. Mais uma bela quarta-feira, dona Juliana Marques Guimarães. Bom dia, Gil. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui com uma visita ilustre, né? Que vai contar muita coisa boa pra gente hoje. Hoje nós estamos em família, né, Ju? O negócio tá bom. O negócio tá ótimo aqui, reunião E familiar. hoje o tema vai ser massa, porque... lembra que há um tempo atrás nós convidamos uma nutricionista, né, a Ludmila, gente boníssima, ajudou muito a população a esclarecer. E hoje é o nutrólogo, do Dr. Bruno Guimarães. Brunão, seja bem-vindo, cara. Obrigado pela sua vinda aí. Boa tarde, primos. Ó, gente, vamos começar então. Nós vamos falar tudo sobre a nutrologia. O Brunão vai explicar o que é nutrologia, qual a diferença de outras áreas, até para facilitar para a população entender, né? Mas nós vamos rapidinho, Bruno, para um intervalo e em seguida a gente começa o nosso assunto. Estamos de volta no programa Saúde e Evidência com o Dr. Bruno Guimarães, nutrólogo. E vamos começar pelo básico. O que é nutrologia? Até pra gente entender. O que significa isso? E qual que é a diferença? Eu vou emendar a pergunta. Qual que é a diferença do nutrólogo para o nutricionista, né? Justamente. Eu acho que é uma dúvida de todo mundo aí. A nutrição é uma formação acadêmica, né? O nutricionista estuda ali 4 anos e ele vai atuar. Ele tem uma expertise em dietoterapia, né? Uhum. Ele também trabalha com nutrientes, mas ele tem um limite de referência. Ah, tá. Ele tem até uma dose máxima que ele pode usar, porque a partir dessa dose não é nutriente mais, é medicamento. Ah, rapaz, eu não sabia. Da partir de uma dosagem, então já é medicamento. Ótimo. Então, o nutrólogo ele não tem expertise em dietoterapia, né? Apesar de algumas pessoas alguns médicos usar dietoterapia, mas a expertise para isso é o nutricionista. E o nutrólogo, ele vai trabalhar com doenças, né? Ele vai normalmente, assim, algumas doenças, mas, assim, faz muito a parte coadjuvante no suporte das doenças crônicas, né? Tem um médico assistente, o nutrólogo é um coadjuvante, né? E ele vai usar os nutrientes como forma terapêutica, em doses já bem acima ali dos valores de referência, né? Isso é uma das características aí da nutrologia, né, como especialidade da nutrologia convencional. Ah, legal. Quando eu tava falando, Ju, até nos bastidores com o Bruno, eu falei na época da minha residência, né, lá em São Paulo, lá tinha a equipe da nutrologia, tem uma residência bem legal lá, mas até você falou, lá eles são especialistas na residência intra-hospitalar, né, que você vai usar nutrição endovenosa, na veia ou pela sonda, né, em pacientes que tá sem condições de se alimentar da maneira tradicional. Mas como que a gente consegue, por exemplo, atuar na nutrologia, no cardiologista, no nutrólogo de consultório, a parte clínica, ou seja, não só como tratar as doenças e também prevenir? Sim, a gente teve um modelo de medicina, né, que foi a partir ali da Segunda Guerra, né, que ela foi muito fomentada pela indústria farmacêutica, né, ali para que foi muito que financiou a guerra, né? E não estou falando que isso foi negativo, né? Eu estou só falando do modelo, né? Porque em certos aspectos foi positivo. A gente não pode negar. A medicina terciária, ela desenvolveu de uma maneira que, compara o que se fazia uma medicina intervencionista 50 anos atrás e o que faz hoje, né? Então, assim, foi uma evolução muito positiva. Um avanço, né? Muito grande. Mas, em outros aspectos, foi negligenciado, né? Que seria ali o olhar, por exemplo, não é doença, não é uma doença aguda, é subagudo, ou é crônico. E isso não desenvolveu tanto, né? Se você não tem uma doença, você não tem nada, né? Muitas vezes, assim, tinha até aquele ditado, né? Quem procura, acha. Né? Isso então, mesmo. não se tinha uma cultura de você não tá doente, mas não tá saudável. Você não tem por que procurar um médico, você não tá doente. Mas eu não tô saudável, eu não tô sentindo bem. Não, mas você não tá doente, você não tem por que procurar um médico, entendeu? Então, a nutrologia, ela veio com a visão da prevenção. Legal. Então, assim, você trabalhar, né, porque assim, a saúde é um ideal, né? Nós nunca estamos em cima desse ideal, a gente tá circundando isso, né? Então, você investir para estar mais próximo desse ideal, para ter mais
desempenho nas suas atividades, né, do dia a dia, também faz parte da saúde, porque vai ter impacto no seu psicossocial, né, no seu profissional, em todos os setores da vida, familiar. Ah, é legal. E cada vez mais, né, Ju, agora eu vou para minha área, tá? Uhum. A gente, pelo menos desde 2018, as sociedades de cardiologistas internacionais e a nacional estão tentando abordar cada vez mais isso que vocês já fazem desde muito tempo, né? Trabalhar a prevenção das doenças, porque depois que uma doença crônica se instala, não tem jeito. Aí já era. mas se você fazer isso, né, que você já está falando, não, eu vou ensinar você a diminuir o risco de você ter doença. E foi feito um estudo muito massa, que daí veio uma diretriz de prevenção, no meu caso, cardiovascular americana, que mostrou que até os 40 anos de idade, se você tem hábitos de vida saudáveis, com a parte alimentar, atividade, ou a suplementação, que aí o nutrólogo seria um excelente coadjuvante, não fumando, praticando atividade, você tem uma chance de desenvolver as doenças cardiovasculares reduzida em 80%. Então, vamos supor, eu acho que o emocional encaixa aí também, encaixa? Né? Você tem que cuidar do psicológico também. E o que Bruno, o que você acha sobre isso? Fala aí, Bruno. E o Brunão é o cara, é filósofo, você tem uns negócios massa lá. Sim, inclusive, assim, a gente tá saindo de uma pandemia, né? Que a gente teve um impacto a gente vai viver essa epidemia de doenças mentais aí, que se foi gerada na pandemia por pelo menos mais uns 5, 6 anos. E um impacto em doenças metabólicas, né? E agora seria que quando a gente viveu um momento onde que as pessoas que tinham esses aspectos de risco de doenças crônicas, elas estavam muito mais suscetíveis, né? E agora, assim, buscar o quê? A prevenção, porque, na verdade, isso não é uma novidade. Quando eu fazia terapia nutricional ali em hospitais, né? O paciente que chega ali pelo risco nutricional, o paciente ele pode ter ali nas primeiras 72 horas até 80% de risco de mortalidades por questão nutricional, né? Por ambiente interno. 80%, cara. Então, assim, isso não é uma novidade. Isso sempre houve, né? O paciente interna com doença crônica, o paciente interna desnutrido. Muitas vezes o obeso é um desnutrido, né? Crônico. E ele já na internação, ele tem um risco bem maior de mortalidade do que uma paciente que vem se cuidando, né? E como que é feito, Bruna, a avaliação com o nutrologista? Como que é feito? No paciente que quer fazer a prevenção, né, Jorge? Você é saudável, você tá lá, você quer saber. Normalmente se usa... a gente vai usar ali se faz uma análise de composição corporal, né? O método usado pode ser bioimpedância. Ali a gente consegue índices, dá para fazer de outras maneiras, mas assim, a gente consegue índices que eu sei que vocês têm usado na cardiologia também, por exemplo, relação cintura-quadril. Isso. Né? É um índice simples e um índice que tem muita relação com doenças crônicas e inclusive também saúde hormonal da mulher, né? A gente consegue acessar também a área de gordura visceral, né? Que é aquela gordura intraabdominal, né? Então essa gordura que gera doença crônica, não é de subcutâneo, né? A de subcutâneo incomoda, a pessoa quer ficar, né, o corpo modeladinho e tal, mas não gera doença, né? A visceral sim, né? E a gente vai usar vai pesquisar janelas de doença, né? Que normalmente não é uma doença instalada, né? A gente vai procurar por onde que essa pessoa tem uma tendência a adoecer. Legal. Né? Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma tendência glicante, né? Isso. Metabolismo da glicose, meus avós, né? Então, é a minha tendência, né? Outras pessoas têm uma tendência inflamatória, oxidativa. Então, a gente conhece, essa pessoa, a tendência, ela é por aqui. E você consegue ver isso nos seus exames avaliativos? Você consegue ver e você já começa a modular. Você pode até direcionar, não é que eu vou passar dieta terapia pra pessoa. A nutricionista faz isso muito melhor que eu, né? Mas eu posso orientar, se você for por aqui, pra você é melhor, entendeu? Que legal. O seu tipo metabólico é por aqui, entendeu? Então, assim, você começa a conhecer as janelas, o caminho por onde que cada pessoa adoece, né? E aí, assim, a gente vai fazer um rastreamento, né, de nutrientes, vai fazer... E, assim, acaba entrando também na parte hormonal, né? Porque
muitas vezes o nutrólogo ele vai ter que trabalhar com o quê? Ele vai ter que trabalhar com metabolismo, né? Ele vai ter que trabalhar com emagrecimento, né? E não tem como a gente entrar nisso não tem como se dar saúde metabólica para o paciente se eu não otimizar a saúde dele de neurotransmissores, né? Por exemplo, ele acordar de manhã, ele ter vigília. Né? Ele chegar à noite, ele relaxar. Eu ativar o sistema nervoso, equilibrar o sistema nervoso autônomo dele, eu vou controlar compulsões. Então, eu não tenho como... Eu sei que a especialidade que faz isso é o psiquiatra, mas eu não tenho como tirar a compulsão do paciente se eu não abordar de alguma maneira. Sim. Muitas vezes, aquele paciente, ele não tem ainda uma indicação de um psiquiatra. Olha. Entendeu? Às vezes não é algo clínico, não é algo... É algo subclínico, como a gente esteve falando. Sim. Então, entendeu? você acha que terapias complementares, né? complementares ajudaria, né, nesse tratamento de um certo paciente? Eu acho que tinha que casar uma coisa com a outra, né? O ideal quanto mais especialistas tiverem atuando, né, num paciente de forma integral, de uma forma interdisciplinar, né? Porque às vezes, o problema é que às vezes tem vários profissionais, só que cada um quer pro lado, não é interdisciplinar. Em vez deles se auxiliarem, eles se atrapalham, né? Entendi. Mas assim, quanto mais pessoas, né, profissionais se unirem de forma interdisciplinar num paciente, né? Um médico, um terapeuta, um fisioterapeuta, nutricionista, com certeza vai otimizar resultados, né? E muitas vezes a gente acaba entrando também ali na parte hormonal, né? Porque também os déficits hormonais vai prejudicar muito a saúde metabólica. Né? E uma visão que se usa muito não é uma visão das doenças, né? Por exemplo, níveis de testosterona daqui até aqui. Mas ali, às vezes, em níveis, pra gente falar em proteção, são níveis mais altos, né? Eu tô falando da testosterona, mas da forma de... uma forma abrangente, né? É só um exemplo. E, Bruno, a gente até já tem essa cultura, testosterona é homem. Mulher também, você dosa testosterona, em alguns casos, você tem que repor esse hormônio? Olha, a testosterona, trabalhar com a endocrinologia tradicional não usa muito, eu concordo com eles, tá? Assim, olha. Porque assim, o que acontece? O hormônio testosterona, como o corpo da mulher produz, como o nosso corpo produz, o homem também, ele tem uma relação androgênica anabólica de 1 para 1, tá? Então, o que quer dizer isso? A mesma capacidade que ele tem de gerar músculo, ele tem de gerar características masculinas. Entendi. A mesma capacidade que ele tem de gerar força, vigor físico, saúde metabólica, ele tem de masculinizar a mulher. Então, assim, ou você trabalha com doses que não são efetivas, que não vão mudar metabolicamente a mulher, ou você vai entrar com doses que são masculinizantes. Então, a chance de você virilizar a mulher é muito grande, né? Então, assim, quando se quer um efeito androgênico, né, na verdade, se você quer um impulso metabólico na mulher, você quer aumentar vigor, você quer aumentar ganho de massa magra, oxidação de gorduras, libido. Existem substâncias com características melhores que a testosterona, como o corpo produz. Entendi. Porque você consegue usar pouco, deixar a mulher bem feminina, ter a resposta que se precisa, com um mínimo de risco de virilização, de gerar características masculinas, você deixar a mulher bem feminina. Legal, porque já viu aquelas mulheres já com aquela voz mais grossa, queixo quadrado, cheio de espinha. A testosterona isomolecular não é um hormônio muito... que tem uma janela muito grande para trabalhar em mulher. É difícil. Eu mesmo não gosto. Entendi. Mas que bom que você tem outros drogas, que você pode, outros medicamentos. São substâncias já que tem uma característica mais anabólica, que você consegue, com muito pouco, você consegue cumprir o objetivo. Legal. Vamos para a parte alimentar. Eu queria perguntar, o nutrólogo, ele passa uma dieta... tipo igual o nutricionista, né? Passa uma alimentação ali regrada. Tem isso também? Tem uma dieta a se seguir? Como que funciona, Bruno? Olha, o ideal é não, tá? O ideal é a dietoterapia, se você quer fazer algo... Porque assim, uma consulta, muitas vezes, como você vai falar de prevenção, é uma consulta que vai durar ali 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas.
Se você for fazer uma dieta terapia com recordatório alimentar, é mais 1 hora, 1h30, 2 horas. Nossa, aí não dá. Entendeu? Nossa. E assim, quem estudou para fazer isso é a nutricionista. Justamente. Tá? É o nutricionista. Então, assim, se você quer algo sério, é muito melhor envolver o nutricionista, que é o que eu faço. Eu tenho que legal. eu sempre envolvo o nutricionista para fazer em coadjuvante. Então, caso o nutricionista, né, com o nutrólogo. Agora, o que existe, assim, protocolos, né? Por exemplo, eu tô num tratamento, né? E aí eu quero fazer uma estratégia de dieta de muito baixa densidade calórica para emagrecimento. Vou fazer 3, 4 semanas. Isso é um protocolo fechado. Isso aí não é eu não tô ensinando um novo estilo alimentar para o paciente. Entendi. Entendeu? Eu vou dar, seria assim, como uma dieta de gaveta. Seria, vamos seguir isso aqui 3, 4 semanas, entendeu? Aí tudo bem, entendeu? Mas assim, para uma adequação alimentar, fazer algo, ensinar a pessoa, olha, é sempre melhor ter um nutricionista envolvido. Eu vi, Bruno, que você falou sobre a importância dessa modulação neurohormonal, essa parte de neurotransmissores. Você bateu num ponto que cada vez mais a gente está preocupado. A qualidade do sono, né? A pessoa acordar e ter a vigília, à noite dormir. Então, quando você tem, de repente, uma qualidade de sono ruim, isso é muito ruim, até por maneira de prevenção, porque bagunça todo o organismo. E engatando a pergunta, então significa que os trabalhadores noturnos que inverte o padrão sono-vigília, ele tem um fator de risco a mais? Sim, inclusive foi o Prêmio Nobel da Medicina de 2017, né? Ele relacionou os estímulos da luz, né, com o dia e a ausência da luz à noite, com a longevidade e prevenção de doenças, né? Esse foi o Prêmio Nobel de 2017. Então, assim, as pessoas que... Assim, é lógico que a gente pode falar do ideal, né? Cada pai de família, cada pessoa sabe a necessidade que ela tem para viver, né? Eu mesmo já trabalhei com plantão noturno também. Nossa, é horrível. Então, assim, às vezes a gente tá tendo uma necessidade que eu vou falar pra pessoa, você não pode fazer. Justamente. É uma necessidade, tá precisando, né? Então, assim, a gente sabe o que é o ideal. Nem sempre na vida a gente vai conseguir fazer o ideal, né? Então, assim, quando eu não estou podendo fazer o ideal, o que eu faço, né? Eu usar ferramentas para minimizar isso, né? Como substâncias para modular neurotransmissores, adaptógenos. Eu tenho como aumentar, porque assim, muitas vezes quando a gente fala de adaptação de estresse, né? A gente vai ver a pessoa ali, ela pensa assim, tá, você tá estressada. Aí você fala assim, ó, você vai trabalhar menos. Aí a pessoa pensa assim, tá, eu vou mandar meus boletos pra sua casa? Verdade. Né? Então, assim, muitas vezes você não pode pedir isso pra pessoa, né? Ela não tem condição naquele momento. Ela pode ir trabalhando para isso, né? Mas, assim, a gente tem como aumentar a capacidade de resposta ao estresse, de adaptação ao estresse, sem, pelo menos por um momento, sem ter que diminuir a carga de estresse. Você pode melhorar a resposta com nutrientes, com nutracêuticos. Também. Então os nutrientes também ajudariam a melhorar essa resposta ao estresse. E também pensando na qualidade do sono, a atividade física também pode ajudar na higiene do sono, por exemplo, e se puder ajudar, olha, você não pode fazer de repente atividade física 1 hora antes de dormir, porque você vai ficar ligadão com os hormônios à flor da pele, aí você não consegue. Igual a Ju que sai 9h30 da noite. 9h30, meu filho. Chega em casa, tô no 12 ainda, eu só vou dormir meia-noite. Isso influencia também? O ideal pro físico é diurno, né? Quando o sol tá alto, você faz atividade física. O sol abaixou, é a hora de você diminuir estímulos de luz e diminuir estímulos físicos também. Então, esse é o ideal. Nem sempre se consegue, tá? Mas o ideal é esse, né? A gente sabe também que tem pessoas que têm um biotipo que são mais vespertinos, são mais noturnos, né? Mas, assim, a gente falando de populacional, o ideal é esse. Legal. Porque à noite, você tem que começar a relaxar, né? Você vai excitar. Até assim, uma característica que eu noto hoje envelhecendo, né? Eu era mais novo, eu fazia atividade física a qualquer hora. E eu dormia do mesmo jeito, né? Hoje não, se eu treino ali depois das 7, meu amigo, pra dormir depois da noite. E a quantidade de horas como prevenção, vocês que estudam muito isso, são PhD nisso, também é importante? Por exemplo, tem uma quantidade que a gente tem que dormir? De sono? Na verdade, não é bem a questão de horas, né? Não é questão de tempo. Né? É qualidade, né? Porque às vezes tem pessoas que
elas têm um sono tão profundo, né? Ela faz tanto REM, tão em curto espaço, tão reparador, e ela dorme 4 horas. Já é o suficiente para reparar. E eu vou falar que não é, o sono dela não tá fisiológico. Tem outros que vai ter 8 horas de sono e não tá reparando. Né? Então não é tempo. Eu queria te perguntar sobre o tratamento ortomolecular. O que você me fala? A ortomolecular, ela não é uma especialidade. Não né? Ela é uma visão da medicina. Tá? Ela é uma visão que pode ser aplicada... Falar de terapia ortomolecular. Eu sou ortomolecular, né? Ah, legal. Ela pode ser aplicada em qualquer especialidade. Qualquer médico pode ser especialista e usar a ortomolecular. Né? Então, assim, como eu tive falando, né? A gente teve ali na década da Segunda Guerra Mundial um impulso muito forte da indústria farmacêutica para o desenvolvimento da medicina, que teve os pontos positivos, né? Mas tudo tem dois lados, né? Então, assim, acaba que muitas vezes a gente acaba querendo ser levado para ser como um vendedor de remédio, né? A gente tirar do médico a autonomia crítica, dele olhar e analisar um trabalho e falar assim, isso eu vejo que é bom ou não é, entendeu? O médico ser quem gere o tratamento, né? Muitas vezes tem essa tendência. A ortomolecular, ela é uma visão de você ali voltar ali o estudo individual, o nutriente, a fisiologia, tá? E ela já vai voltar mais pro processo fisiológico e nutrientes do que por o medicamento em si, tá? Estuda assim. Legal. E em relação a tratamento, vamos supor, chega um paciente para você que ele quer ganhar massa muscular. Falou, eu tô magro, não tô legal, quero ganhar. Existe um limite que você traça? Falou, olha, mas o cara não faz nada, é sedentário, come tudo errado, tudo atrapalhado, qualidade de sono ruim. Existe um limite que você fala, não, a partir desse momento eu já tentei a terapia não farmacológica, agora eu vou ter que entrar com hormônio ou alguma coisa para realmente ele ganhar uma massa muscular. O problema, né, é que muitas vezes, assim, quando você vai trabalhar com prevenção, trabalhar com esse tipo de tratamento que eu faço, né, a medicina é coparticipativa. Eu não consigo nada sozinho, né? Entendi. O que muitas vezes eu posso fazer é mostrar o caminho, né? Então, ainda mais assim, ganho de musculatura, resposta metabólica, oxidação de gorduras, melhora da saúde metabólica, prevenção de doenças, melhora do desempenho físico. Ninguém vai conseguir nada se não tiver rotina de treino. Tem que ter disciplina, né? E alguma rotina alimentar. Né? Então, qualquer coisa que eu possa usar, né, ela só vai melhorar o ambiente de resposta. Né? A pessoa está com um ambiente ali de degeneração, de desgaste, né? Lesão de repetição. Ela não consegue... Ela faz um treino físico, ela demora 3 dias para recuperar. Né? Não tem disposição, ela vai se arrastando para academia. Então, eu posso melhorar o ambiente para ela. Agora, eu não posso fazer o que ela tem que fazer. Né? Então, assim... depende muito da pessoa também. Eu posso tratar o ambiente, eu posso fazer que porque assim, o exercício físico, ele é um fator de estresse. Né? Ele é um fator de estresse. Uma restrição alimentar é um fator de estresse. Então, uma pessoa chega pra mim, eu não posso chegar... Às vezes ela não chega adaptada à carga que ela tá carregando. E aí eu não posso chegar pra ela e falar assim, olha, você vai fazer atividade física e vai fazer restrição alimentar. Ela não tá aguentando o que ela tá carregando. Eu tô jogando mais nas costas dela, né? Então, o que eu posso fazer ali naquele momento é dar uma adaptação para ela. Melhorar a adaptação fisiológica para que ela, colocando mais estímulos estressores, ela tenha resposta, né? E aí ela pode ir galgando, mas só vai caminhar se ela caminhar, né? Justamente. E eu acredito na sua resposta anterior, que você falou que o médico tem que ser o coadjuvante, não só ir lá dar o remédio, né? Que você falou que veio desde da Segunda Guerra, né? Que você gosta de história. Foi da Segunda Guerra que começou? Foi da primeira? Que as indústrias... a Fundação Rockefeller, né? Ela entrou ali forte na indústria farmacêutica e entrou ali
patrocinou as escolas de medicina dos Estados Unidos e quase todo mundo seguiu esse padrão de desenvolvimento de estudo médico, né? Tirando alguns lugares ali como a Alemanha, que desenvolveu medicina funcional, outros lugares. Olha. Né? E como é que... Porque como a gente trabalha nessa nossa medicina tradicional, eu acredito que para você deve ser difícil, né? Porque imagina... há quase 80 anos, a nossa região das Américas está acostumado com essa medicina que começou com as indústrias, igual você falou, da Segunda Guerra, com o Rockefeller. Deve ser um pouco mais complicado você colocar isso na cabeça de um paciente, da importância da prevenção e parar de ficar, de repente, tomando remédio desnecessário. Ou falar que, assim, ele tem que mudar, né? Ele chega pra mim assim, eu não vou dar uma pílula pra ele mudar, né? Ele tem que mudar, justamente. Né? É difícil, assim, falar assim, olha, você tem que participar comigo, né? Porque o pessoal quer as coisas mais fáceis, né? Sem sair de casa. Eu já ouvi casos, assim, igual... Tem até amigos que vão no nutricionista... E eles já estão, assim, desesperados, porque eles fazem a dieta e aí faz direitinho 1, 2 semanas. E aí volta o peso normal tudo de novo, porque não seguiu a dieta direito. Então, eles correm para aquelas... Como é que chama aqueles medicamentos que tá usando? Agora tá usando, né, Bruno? Análogo de GLP-1. Isso, aí já foi para esses remédios. Caro, paga caro nesse trem. E aí, muitos já... Eu até falei que eu ia ter entrevista com um nutrólogo, né? Muitos já me perguntaram, e aí, como é que faz? Será que eu procuro um nutrólogo? O que eu faço? O análogo do GLP-1, ele funciona ali como uma forma de restrição, né? Ele vai dar uma restrição periódica, né? Ele causa, por diminuir a motricidade gástrica, né? Ele vai causar uma saciedade por um tempo, né? Porque depois se gera tolerância. Então, ele pode funcionar como uma restrição periódica. Entendi. A pessoa vai perder peso, mas não cumpre a promessa do que muita gente fala. É o depois, você não trata a obesidade com ele. Porque quando a gente vai falar de obesidade, a gente está falando muitas vezes de 20, 30, 40 quilos de gordura ou mais. Né? E um análogo do GLP-1 provavelmente não leva a pessoa nem a 10 quilos de gordura, de oxidação de gorduras. E assim, nenhum tratamento de obesidade, ele vai ser concreto, ele vai ser reversível se você trabalhar só na parte de restrição. Porque assim, fazer restrição não é difícil. Você consegue fazer com o análogo de GLP-1, você consegue fazer com diversas coisas, né? O difícil é você fazer que você inicie um tratamento, né? E você chega ali no final e o paciente está com mais saúde metabólica do que começou, né? Porque muitas vezes você pega um paciente, eu vou colocar só ele em restrição. Aí ele fez restrição, ele chega ali no final, perdeu 30 quilos, né? Mas ele perdeu tanta massa magra que a saúde metabólica dele foi lá embaixo. E aí você senta na cadeira, espera um pouquinho, e daqui uns 6 meses, 1 ano, ele já ganhou tudo, ganhou mais um pouco e tá desnutrido. Olha... Né? O que você me diz da nutrologia esportiva? Esse é um tema massa. Eu acho que é um pouco da sua área, mas não é? Você atende muito... Acaba assim que como, né, eu atuo aqui em Porto Velho, aqui, né, a gente acaba que não trabalha com tantos atletas, né, porque eu não é atleta quando a gente fala assim de alto rendimento, né? Mas assim, hoje as pessoas, elas querem render em tudo, né? As pessoas, elas são grandes profissionais, são pais, mães de família, né? Tem diversos setores da vida para render e querem treinar e ter alto rendimento. Isso, muitas vezes, é humanamente impossível. Justamente. E você tem que aumentar o rendimento delas, entendeu? Então, não é a alta performance, mas são pessoas, né, que treinam não buscando alto desempenho, tá? E aí, você não vai conseguir isso sem modular um ambiente, tá? Porque quando a gente entra ali no alto rendimento, né, muitas vezes você pensa assim, esporte é saúde. Peraí, esporte é saúde até um limite. Esporte é saúde até moderado, né? Quando você pega um paciente de alto rendimento, não é mais saúde. Aí o paciente começa a criar no ambiente dele características de doenças degeneração, doenças crônicas, né? Eu tenho um atleta que eu acompanho lá em Porto Velho. Ele tá agora na elite do Monster Games, do CrossFit, né? Ele tá entre os 7 do Brasil. E quando ele chegou pra mim, ele tinha um ambiente interno dele era de pessoa que tinha... Se você visse só os exames dele, não sabia se ele era. Você fala assim, é um cara sedentário,
obeso, Nossa. etilista, que tem uma vida desregrada. Você ia falar isso. Que entendeu? isso? Porque o esporte de alto rendimento é degenerativo. E se você não modula esse ambiente, se não trata esse ambiente para minimizar lesões, acaba que é uma pessoa que tem um alto rendimento na juventude e tá lá na quarta década de vida, quinta década, uma pessoa doente. Né? E você falou sobre os exames aí, eu já vi que vocês pedem muitos exames, né? É tudo para descobrir do fio da cabeça, do fio do cabelo até o dedão do pé, tudo. Para atender bem esse paciente, saber qual que é a necessidade dele mesmo. Igual você falou desse atleta aí. Você viu tudo no exame. Quais os exames que você pede? Quais os tipos de exames? São muitos. Assim, hoje, quando a gente vai falar de prevenção, né, assim, a possibilidade é muito grande, né? Então, assim, acaba que tem uma rotina que já é extensa, né? Mas a gente consegue, hoje, a gente consegue fazer muita coisa aí pelos planos e a gente consegue ter boas informações, mas o limite é quase o céu, né? Então, assim, se você dá para fazer exames de ácidos urinários, mandando para fora, existem muitas coisas que podem ser usadas, curva salivar. Então, assim, é bom direcionar bem o dinheiro do paciente, o investimento, né? Tá Porque certo. as possibilidades são... Né? Então, assim, existe uma base, né? A gente vai pedir ali algumas janelas de doença, né? Metilação, inflamação, oxidação, glicação, né? Vai pedir algumas coisas uma coisa que é muito interessante é a análise de processo digestivo. A gente não consegue fazer muita coisa ainda por laboratório, a gente isso está evoluindo, né? Mas a gente consegue ter uma ideia hoje numa coprologia funcional, por exemplo, bem feita, né? Porque, assim, muitas vezes quando a gente vai falar de processo digestivo, hoje tem se falado muito de microbiota, de desbiose, né? A pessoa pensa assim, pô, mas é dar probiótico, né? Mas muitas vezes você dá probiótico é que nem você pegar ali uma semente maravilhosa e plantar ela ali no asfalto no sol do meio-dia. Né? Você não tratou o ambiente. Não vai... E a indústria já tá de olho, já tá vendendo de probiótico já, né? Então você tem que entender aonde que tá distúrbio, né? Você tem que entender se é fase gástrica, se é duodeno, se é delgado, né? Refluxo de válvula iliscecal. Então, assim, entender esse processo digestivo é algo que ainda tá muito em evolução. Né? Então não é só ir na farmácia lá pedir probiótico que adianta, não. Mas você falou sobre esse tema que eu achei interessante, sobre os exames que o céu é limite. Existe uma possibilidade, porque às vezes quem não conhece vê, fica maravilhado, mas outros até assustam, porque às vezes assustar é bom para você saber diferenciar as pessoas que estão tentando usar de má fé, né? Porque você vê cada exame, Bruno, maluco que a gente vê. Existe realmente isso dentro da nutrologia, pessoas que pedem exame que não tem função nenhuma? Tá surgindo muita coisa. E muita coisa também é comercial, então você precisa filtrar, né? Então, assim, porque quando a gente entra uma coisa assim, a medicina baseada em evidência é algo muito bom, né? Assim, é algo que dá um sustento na medicina, mas tem o seu limite, porque ela também ela precisa de um lobby muito forte. Você pegar algo com evidência A, Nossa e não, se ela não tiver um lobby forte para impulsionar estudos multicentros randomizados, ela não vai chegar, porque precisa. Né? Então, ela tem um limite, é muito boa, a gente tem que sempre acreditar nela, mas ela tem um limite, né? E quando a gente vai para essa área de prevenção, essa área que de medicina funcional, que não é o tradicional, muitas coisas ainda estão surgindo, estão sendo estudadas, né? Que são muito promissoras, né? Mas a gente tem que olhar, tem que ter um discernimento, tem que ter um respeito pela carteira do paciente. Sim, sim. Que é tudo... ver o que funciona realmente, né? Porque pode ser um tratamento muito caro e nem sempre tão efetivo. Né? E o que você me diz sobre valores, que eu acho que é uma pergunta frequente aí dos nossos ouvintes. É um tratamento caro? Como que é? Olha, eu não julgo caro. Eu julgo assim que ainda não é acessível ainda a qualquer classe. Ou às vezes você fala, porque eu tô investindo ou eu estou gastando? Eu tô investindo na minha saúde, porque né? o que a gente vê hoje? A gente vê que a medicina, ela evoluiu e ela deu uma coisa muito boa para a população. A gente tá envelhecendo, vivendo mais. Isso é bom. Isso é inegável, né?
Só que ao mesmo tempo que se tá envelhecendo, tá passando mais tempo doente também. As pessoas ali no início dos anos 1930, mais ou menos, 15% da população tinha doenças crônicas. 2000, 50%. 2020, 65% da população. As pessoas estão envelhecendo mais, estão vivendo mais, mas estão passando mais tempo da vida doentes. Estão passando ali 20, 30, 40 anos de vida modulando alguma doença crônica. Então, assim, eu viver mais e doente é um benefício ou uma penitência? Né? Então, você investir... Tá. Não, eu tenho... Quais são as minhas prioridades? Né? Qual é meu veículo de eu sentir as impressões do mundo? Eu não tenho outro, eu só tenho esse corpo. Né? Então, assim, um carro... Se meu carro der problema, eu posso pegar um ônibus, né? Isso. Mas sentir o mundo, eu só tenho esse, entendeu? Então, assim, muitas vezes, infelizmente, ainda não é acessível a qualquer um, porque é uma medicina cara, né? Não você não consegue fazer tanta coisa, né? Ainda assim, mas eu não posso dizer cara, é algo que é um investimento, né? Então, você vai ter... É um investimento que eu vejo que é muito válido. E a resposta não é a curto prazo, é um pouco mais, assim, a pessoa tem que ter, além da disciplina, saber que isso aí você não vai ter uma resposta tão rápida assim. A gente tem ali a população é muito imediatista, né? Ela quer aquilo, assim, pra ontem, né? Então, muitas vezes a gente vai ver ali um processo de obesidade, né? A gente vê ali que a gente foi ver que é uma herança que começou ali nos antecedentes, né? Isso. No pai, né? É uma herança que foi cultivada na infância, né? Os hábitos foram transmitidos, foi tudo um cultivo, né? Por décadas, né? E aí chega ali, ela quer resolver do dia pra noite. Né? Então, assim, não tem jeito, né? Um tratamento consistente para você trabalhar uma memória metabólica, para você trabalhar uma saúde metabólica, você consolidar novos hábitos, não vai ser curto. Né? Até porque você precisa de uma vigilância. Muitas vezes a pessoa tem uma resposta inicial, ela começa respondendo. Ela emagreceu. Aí ela chega num lugar que ela começa a se sentir bem, ela começa a se sentir confortável. Ela chegou no resultado final? Não chegou. Mas ela começa a ficar bem com a autoimagem. E aí, devagarzinho, aqueles hábitos que estavam descendo, ela começa a voltar. Ela nem percebe. Ela vai devagarzinho. Olha aí, relaxa, né? Aí a hora que ela vê, ela tá do mesmo jeitinho que antes e desesperada, né? Então precisa de uma vigilância a longo prazo. Entendi. Bruno, nós vamos rapidinho pro breve intervalo, porque você começou a falar em doenças. E a obesidade, igual você falou, é uma doença crônica gravíssima, né? Porque o Brasil já é o 5º maior do mundo em obesidade, né? Antigamente a gente achava que o México que era o 5º, aquele baixinho, gordinho da década de 70, 80, hoje nós ultrapassamos o México em gente obesa. Mas vamos rapidinho pro intervalo, Bruno, e o próximo bloco vamos falar um pouquinho sobre doença também. A prevenção, lógico, é muito importante, mas ajudar as pessoas que já adquiriu a doença a tratar, tá bom? Tá bom. Estamos de volta no programa Saúde e Evidência. Para quem começou agora, Bruno, viu que é o doutor, quem tá sendo entrevistado agora é o doutor Bruno Guimarães, nutrólogo, aqui de Rio Verde, família daqui, tem sangue nosso daqui e também trabalha em Porto Velho. Então fica tempo lá e tempo cá, né, Brunão? Então a gente tava falando sobre prevenção e agora você falou que você também trata as doenças, a odontologia também trata doenças. Uma você já me falou, que é a obesidade. E que tipo de doença que a pessoa, de repente, falou, eu tenho que procurar um nutrólogo? Você consegue esclarecer a gente? Assim, porque, na verdade, o ambiente de doença, ele é muda muito pouco de uma para outra. A gente vai trabalhar com características. Né, que vai ser inflamação crônica, estresse oxidativo, né, glicação. Né, então, são vias de doença. O que gerou isso? Aí muda. Né? Entendi. Mas, assim, o tronco de degeneração são poucos. Né? Então, na verdade, a nutrologia ela poderia atuar em qualquer doença. Ela poderia, de forma coadjuvante. Ótimo, tá? Então, assim, poderia atuar uma doença cardiovascular, de forma coadjuvante. Né? Já ouvi falar muito em Alzheimer. Não, doenças degenerativas cerebrais. Né? Na questão do câncer.
né? Você fazer ali... Opa, ó. Porque muitas vezes, por exemplo, a gente já tem... Isso é trabalho, oncologia convencional, né? Uhum. O paciente não tá tendo resposta a uma quimioterapia, né? E aí você melhora o status nutricional dele. Já tive diversas vezes, ele começa a responder. Entendeu? Que isso, que coisa boa. Então você melhora o ambiente, você deixa aquela célula mais acessível, você deixa os tecidos mais permeáveis. Entendeu? Então você melhora a vitalidade do paciente como um todo, você está melhorando, né? Melhorando a resposta em qualquer doença, né? As doenças degenerativas, tudo. Ô Bruno, e em relação ao que você falou, o estresse oxidativo, essas doenças inflamatórias, algumas, igual, por exemplo, às vezes a pessoa descobre um câncer no check-up. Mas antes de chegar no câncer, a pessoa já está inflamada, já está com o organismo todo... A gente sabe hoje que 5%... Antigamente a gente tinha aquela informação assim, o câncer é uma doença genética. Isso. Né? A gente tinha essa mística, né? E hoje a gente sabe que 5% dos cânceres tem uma forte influência hereditária. Muito pouquinho, né? Só 5%. 95% é ambiental. Né? Então, é mais um motivo para a pessoa zelar do ambiente dela. E essa questão ambiental, essa questão como a gente vive, nossos hábitos, eles também vão... A gente sabe hoje que eles influenciam na transmissão, que é a epigenética. Né? A maneira como eu vivo hoje vai influenciar na saúde dos meus descendentes. A gente pega ali, por exemplo, né? Um índio. Viveu décadas ali, gerações, muito saudável, floresta, alimentação viva e tal. Aí ele vai pra cidade. Aí ele se torna um etilista crônico. Ele começa a viver de ultraprocessados, né? Os descendentes deles já não vai ter aquela saúde que ele tinha. Ele modula a expressão de genes pros descendentes dele. Ele muda a estrutura do DNA? Não, mas ele muda a expressão gênica. Tá? Entendi. E o contrário, como dizem o pessoal da família Grace, né? Eles dizem ter feito. Né? Os patriarcas, eles eram franzinhos, né? Propenso à doença. Eles estudaram de alimentação, eles tiveram um estilo de vida exemplar, né? E eles dizem que os seus modularam a transmissão gênica para os seus descendentes, que estão muito fortes. Olha aí, interessante. Então, a maneira que você vive impacta diretamente nos seus genes também. E o paciente que tem um estresse oxidativo maior, que é inflamado, mas ainda não tem a doença, uma doença crônica em atividade, ele tem algum sintoma ou algum sinal que pode falar, opa, tem alguma coisa errada comigo, eu tenho que procurar um nutrólogo? Pode ser lesão de repetição. Opa, né? Uma lesão de repetição. Isso pode manifestar em diversos setores, né? Uma coisa que vai, por exemplo, um sinal de inflamação crônica, a barriga grande, gordura visceral. A pessoa tá com gordura visceral, ele vai ter inflamação crônica. Né? Outra, a resistência insulínica. Né? Um sinal da resistência insulínica. A pessoa começa a ter o quê? Compulsão por carboidrato. Né? Aquele gatilho, a doença, o problema pedindo mais a doença. Né? Então ele come carboidrato, amido, açúcar, quer mais, né? Esse tipo de compulsão muitas vezes é um sinal da resistência insulínica. Ô Bruno, eu que trabalho assim com o meu corpo, né? Que eu mexo com balé clássico desde nova. Então, o meu instrumento de trabalho é meu pé e meu joelho, né? E o meu joelho, eu tenho uma inflamação muito forte no menisco. E eu já percebi que quando eu paro de fazer atividade física que seja, não o balé, mas academia, que eu fico sem fortalecer aquele né, o joelho, né? Eu começo volto a sentir as minhas dores. Eu tenho que controlar isso aí com a alimentação correta. Como que eu faço? Quando a gente passa ali dos 30 anos, né, todos nós entramos num processo de degeneração. Né? É um caminho chamado caminho da sarcopenia. A gente começa a perder tecido muscular em substituição do tecido gorduroso. Então, quando a gente fala em trabalhar ganho de musculatura, anabolismo, muitas vezes na cabeça de algumas pessoas vem o quê? Vaidade, estética, né? E não é. Né? Quando a gente trabalha lutando contra o caminho da sarcopenia, quando a gente trabalha para preservar a massa magra, a gente está retardando um caminho de degeneração. A gente está trabalhando por longevidade, para envelhecer com autonomia de vida, preservar a marcha, preservar equilíbrio, subir escada,
carregar uma sacola de compra, pôr o netinho no banho, tomar banho sozinho, né? Então, e articulação, quem estabiliza a articulação não é cartilagem, é músculo. E saúde articular. Então, você ter ali o treinamento físico de força após os 30 anos é um excelente medicamento. E muitas vezes você usar ali também ali de nutrientes, terapia hormonal, para isso auxilia muito. Porque demais. Às vezes a pessoa entra num processo de lesão crônica e degeneração que você não consegue quebrar sem isso. Nossa, porque não dá, já tem anos. Não consigo. Então você vai ter se você não consegue favorecer o ambiente para que esse ambiente fique favorável à construção muscular, né? Por mais que a pessoa tente treinar, ela tente ter a rotina do treino físico de força, muitas vezes ela não consegue desenvolver. Porque ela começa a treinar, ela tem lesão. Aí ela começa a treinar, ela treina um dia, ela fica 3 dias para recuperar. Entendeu? Então, assim, o corpo não tá apto à resposta. Então, às vezes você precisa trabalhar o ambiente, deixar o ambiente responsivo. E para prevenção, igual você falou agora, vamos prevenir o joelho dela. Mas não só individualizada a joelho. Então, chegou uma pessoa lá a partir dos 30, já tem o início da sarcopenia. Existe uma atividade física que é melhor do que a outra, ou resistida, ou isométrica, ou aeróbica, que seria mais indicado ou não? É o que o paciente se identificar mais? O exercício físico de força, ele funciona ali para preservação, né? O tipo, assim, eu não vou falar o que a pessoa fazer, porque eu acho que é bem... o exercício físico não é só uma maneira da gente se movimentar, né? Tem a questão de convívio social, a questão de resistência, adaptação ao estresse, bem-estar. Então, a pessoa tem que gostar daquilo que ela tá fazendo também, né? Mas o treinamento físico de força, a gente consegue uma resposta metabólica, a gente consegue prevenção. Quanto mais a gente conseguir preservar a massa magra, aumentar a massa magra, mais difícil essa pessoa vai ter doenças metabólicas, como diabetes, obesidade, né? E a preservação da musculatura. A questão... Agora, assim, só o exercício de força, a gente não consegue trabalhar, às vezes, outros setores, né? Você não vai conseguir trabalhar a força do ventrículo esquerdo, né? A ativação mitocondrial, né? Você pode usar o aeróbio, né? Alguma forma de aeróbio para oxidação de gorduras. Agora, assim, muitas vezes a pessoa tem uma ideia que o exercício físico vamos falar de oxidação de gorduras, por exemplo. A gente falou de força, vamos falar de oxidação de gorduras, né? Ela tem uma ideia assim, que a pessoa, para oxidar a gordura, ela tem que fazer exercício físico de alta intensidade. O coração tem que sair pela boca, né? Quanto mais eu me desgastar, melhor. Né? A pessoa faz um treino físico, depois ela vai trabalhar, ela fica quase babando. Sim, né? sim. E não é, né? O exercício não é quanto mais melhor, é quanto melhor direcionado, melhor. Se você pode investir em alguém para te treinar, meu amigo, olha, que excelente investimento, né? Porque existe uma inteligência por trás disso. Então, muitas vezes a gente vai falar assim do exercício aeróbio para oxidar a gordura. Né? Lá em Porto Velho eu consigo fazer com a ergo, né? Eu tenho você faz a ergospirometria? A ergospirometria. Então a gente acha ali a zona ótima, né? A zona que o paciente vai ter um mínimo desgaste, um mínimo de consumo de açúcar como fonte de energia e o máximo de consumo de gorduras, máximo de oxidação de gorduras. E para a maioria de nós, para a maioria das pessoas, né, que tem um nível de treinamento baixo ou moderado, até alguns tipos de atleta de alto rendimento também, a maioria de nós oxida bem gordura em baixa frequência. Então você vai ver, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o bodybuilder, né? O bodybuilder, ele quer o quê, né? O bodybuilder, ele quer subir no palco e tá sequinho. Justamente. Ele não quer pular alto, ele não quer ter potência, ele não quer nada disso, né? Ele não quer aumentar contra a força de ventrículo esquerdo, ele não quer... Então, assim, o que ele faz? Você vai ver o aeróbio do bodybuilder, né? Ele sobe numa esteirinha, uma bicicletinha, fica lá lendo na cara, põe um fone e tal. E fica ali pedalando ali, tranquilo, pedalinho da vovó, entendeu? Porque ele quer só oxidar a gordura. Então, muitas vezes, para você ter essa resposta, um exercício de baixa intensidade é muito bom. Né? A pessoa acha assim, eu para fazer um aeróbio, para ter a resposta em oxidação de gordura, para ter esse complemento aeróbio, eu tenho que subir uma esteira e tenho que correr, tenho que pular, tenho que abaixar. E às vezes a pessoa já tá com sobrepeso, não tá com boa estabilização de joelho, né? E ela pode muito bem caminhar. E ela vai... Não é mais intenso, melhor não. Né? E você até falou nisso, te interrompendo, você até comentou em comentários passados que a intensidade pode ser
um fator que piora a prevenção, porque você pode causar lesões. Eu tive no congresso agora, tem feriado agora, de junho agora, em São Paulo, e eu assisti uma palestra de cardiologia do esporte, um simpósio lá. E eles estão muito preocupados, porque cada vez mais, igual você falou, a pessoa tentando se superar. Então, se antigamente ela conseguia correr 21, agora eu quero chegar na maratona, 42. Agora eu quero ver a Ultraman. Aí até você conhece o Dr. Nabil Goraeb, né, com especialista em cardiologista do esporte, falou: eu tô ficando assustado, porque os caras estão assim, correndo 42, pedalando 180, nadando 6 quilômetros, umas coisas assim mais absurdas que o corpo não aguenta. Você vai entrando numa exaustão, que eles fizeram até um estudo que a chance da pessoa, além de morrer e de ter uma doença grave, é de 6 a 9 vezes maior do que aquele que corre os seus 12, 10 quilômetros, no máximo os 20. Então é preocupante, né? A pessoa tentando se superar e chegando ao extremo. E normalmente são pessoas, né, que elas não são atletas profissionais. Não. São pessoas que querem ter alto rendimento profissional, às vezes são executivos, são profissionais liberais, não sei o quê. Tem ali a família, tem diversos setores para dar conta e também estão treinando em alta performance. Então, assim, olha o ambiente que você precisa trabalhar. Nossa, eu tenho um amigo que é cardio lá em Goiânia, que ele virou esse tal do Ultraman aí, e ele falou: não, eu passei a diminuir, porque ele estava treinando 3 vezes por dia. Nossa. Ele acordava 4 horas da manhã para correr, depois, no horário do almoço, ia nadar, à noite para academia, para tentar fazer tudo isso, e acabou a família. Ele falou assim: eu tinha que dormir cedo, a alimentação completamente aquela coisa regrada pro que ele ia fazer, mas a parte social acabou, a medicina dele cada vez... Né? Ele falou: não aguentei. Mas assim, quando muitas vezes assim, a gente pega um paciente normal e ele tem essa ideia. Ele tem essa ideia que para ele melhorar a resposta, para ele gerar tônus, para ele melhorar o contorno, para ficar mais satisfeito com as formas, ele tem a ideia que ele tem que ter alta intensidade. E não é. Quando a gente começa a mostrar para ele que não é melhor, né? A gente tá falando o quê? De resposta. Eu quero oxidar gordura, eu quero estar mais satisfeito com o meu corpo, eu quero ter mais tônus, eu quero mais longevidade. Quando a gente começa a mostrar para ele que não é quanto mais melhor, é quanto melhor direcionado, com mais inteligência, é melhor. Porque assim, todos nós, por mais energia que o indivíduo tem, ele tem todo mundo tem um limite. Todo mundo tem um limite. A inteligência é você gerenciar bem esse limite e distribuir de uma maneira que não fique setores da vida descobertos, né? Tá certo, tem que ter equilíbrio para tudo, nem tanto. Eu tenho uma última perguntinha aqui. A nutrologia para crianças, o que você me diz? Legal, criança, né? O que eu faço muito, até porque assim, ainda não tem, né, lá, aqui, assim, a parte de nutrologia pediátrica, né? Então, o que eu faço muito, assim, muitas vezes a parte coadjuvante para alguns especialistas, por exemplo, né? Eu faço... tem alguns neuropediatras que me pedem a parte coadjuvante em transtornos de atenção, né? Autismo. Mesmo? Então, assim, você abordar ali a saúde digestiva, né? A mucosa intestinal, porque muitos desses distúrbios, eles vêm ali eles têm um gatilho na introdução alimentar. O intestino, ele é um grande produtor de neurotransmissores. Quando a gente nasce, a gente não nasce com o intestino maduro. Então, a gente nasce ali com o intestino ainda imaturo, que ele vai se maturar ali dos 2 anos de idade. Se você você teve as 2 contaminações primárias, né, a lactação exclusiva e o parto vaginal, senão um pouco mais tarde. Então, antes dele estar maduro, ele não está pronto para receber qualquer tipo de alimento. E quando se introduz esses alimentos no intestino imaturo, você começa a agredir ele, né, e isso vai causar consequências tardias. Um dos alimentos que muitas vezes é usado é a proteína do leite da vaca, que é uma proteína muito complexa. Mesmo? É uma proteína que tem algumas frações da proteína do leite da vaca, elas são de uma digestibilidade muito, muito difícil. O intestino imaturo não consegue digerir bem e vai causar... Tem alergia da proteína. Tem alergia, né? Então a gente vai ter que trabalhar essa mucosa, vai desinflamar aquele intestino, né? E é muito mais do que prescrever probiótico.
E eles até comentam, principalmente a sua classe, né, o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Se fala o segundo, hoje se fala, tem gente que fala que até é o primeiro, porque é muito mais, a produção de neurotransmitores é muito maior no intestino que no cérebro. O engraçado desse negócio que eu foquei nas crianças agora, porque eu dou aula muito para criança. E eu vejo, assim, que eu dou aula, já tô com 34 anos, dou aula tem um bom tempo. Então, eu vejo a diferença das crianças de antes, quando eu comecei a dar aula, com as de hoje. Hoje eu vejo, eu tenho várias turmas lá na escola que tem algumas crianças que têm muita falta de atenção. Um déficit de atenção muito grande. É mesmo. Não saber diferenciar, você encosta nela, fala direita, esquerda. Isso aí tem muito a ver com a alimentação, né? As contaminações, né? Alimentação, contaminantes, né? Hoje a gente sofre muitas contaminações, né? Metais tóxicos, né? Pesticidas, plástico, excesso de tela. É outro problema. O excesso de tela, isso aí. Excesso, não ter as contaminações naturais na infância. Eu lembro, né, da infância de vocês, né? Então, assim, infância boa, né? Brincar na terra, tudo muito higienizado, né? Não ter as contaminações, andar descalço numa terra, brincar na terra, exposição solar, né? O ambiente, né? As impressões da natureza, tudo aquilo artificial, né? Esse negócio de tela é tão interessante porque foi feito um estudo sobre tela, não só de computador, celular, tudo celular mais, né? A criança entra na escola por volta dos seus 5 anos, né? Que antigamente a gente entrava com 2, pré-maternal, maternal baby. E quando elas entram na escola, os estudos mostrou que as crianças de hoje em dia já estão com aproximadamente de 5 a 8 mil horas de tela. 5 mil a 8 mil. Então, a dificuldade, o déficit de atenção delas é tanto que elas não conseguem, porque geralmente a aula a gente dá em 50 minutos, porque os estudos antigamente falaram é o tempo máximo que a pessoa conseguiria prestar atenção numa aula e absorver aquilo. Está diminuindo para 6 minutos. Então, eles até brincam, se a criança pudesse pegar o professor igual a tela, você pega o dedinho e joga para o lado assim para vir o próximo, que eles não aguentam mais. A tamanha quantidade, igual você falou, da tela, né, que está causando um dano. Isso deve afetar essa parte de neurotransmissores também? A transmissão e eu acho que assim, tem que ter um cuidado na introdução alimentar, porque assim, eu vejo ali que a gente se nutre de tudo que está à volta, né? Do convívio, né? Então, tem que ter um cuidado dessa introdução, porque ali naqueles primeiros 7 anos é o desenvolvimento da essência da criança, né? Tá difícil hoje, cada vez mais, pelos estímulos do mundo, né? A necessidade do mundo, das crianças ter aquele tipo de infância do passado. Justamente, é importante. Gente, estamos finalizando o programa Saúde e Evidência. Hoje, uma presença ilustre, né, de nosso primo, Dr. Bruno Guimarães, nutrólogo, reunião de família. Bruno, tinha anos que eu não te vi. Que é isso? Reforçando, viu, gente? Existe até um estudo, eu gosto de falar em estudo, que à medida que a gente vai envelhecendo, aqueles que têm menos massa muscular morrem mais. Então, vamos melhorar a massa muscular, procurar o nutrólogo. Bruno, eu vou deixar os minutos para suas considerações, de quem quiser te procurar, onde que te encontra. Fala um pouquinho pra gente aí. Tem que pegar a colinha, né? Eu atendo aqui em Rio Verde uma vez por mês, né? Fico uma semana. Eu tô aqui desde 2018. 2015. Nossa, já tem 7 anos, cara. Olha aí, nessa... E eu atendo no CMR, na clínica, compartilha a sala do meu pai. E o telefone lá é 64, né? 99207 0484. Brunão, muitíssimo obrigado. Ju, foi massa, né? Aprendendo bastante aí. Muito bom. E vamos finalizar o programa. Muitíssimo obrigado. Vamos liberar o almoço, o rango pra turma. Vamos almoçar. Desejo a todos uma ótima tarde. Fiquem todos com Deus.